a apresentação de hoje é sobre a carreira em ciência de dados. Infelizmente, eu não vou conseguir dar detalhes para vocês do meu dia a dia de trabalho lá no banco, mas eu vou passar por cima do, do, do papel do cientista de dados e das habilidades que ele deve ter. Então, essa apresentação vão ser abordados três grandes tópicos. O primeiro é a definição dos conceitos envolvendo ciência de dados e a estruturação dos projetos para as etapas de desenvolvimento dos modelos. O segundo tópico, eu vou mostrar mais sobre a trilha de desenvolvimento, abrangendo todos os assuntos sugeridos para a carreira. E no terceiro, eu vou mostrar basicamente como que é a jornada de atuação dos cientistas de dados em grandes empresas, como a empresa que eu atuo. Pode passar. Vou falar primeiro sobre a minha trajetória. Então, eu sou formada em Sistemas de Informação pela Universidade Federal da Grande Dourados. Também tenho mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Ouro Preto. E no ano passado, eu fiz uma especialização em Ciência de Dados pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA. Basicamente, eu comecei na graduação com pesquisa através da iniciação científica, já direcionada para reconhecimento de padrões, descoberta de informação em base de dados, especificamente em base de dados textuais. Aí, então, eu ingressei no mestrado e também continuei nessa linha de pesquisa. A especialização do ITA eu consegui através da oportunidade de emprego no Itaú. Eu inicialmente entrei como analista de sistemas e lá eu fiquei durante 6 meses em um treinamento oferecido pelo ITA para formar cientistas de dados, pro, com propósito de atuação no Itaú, no próprio Itaú. E aí, durante o curso, eu obtive mais conhecimento na área de ciência de dados, né? Pode passar. Primeiro eu vou definir, vou usar essa definição de ciência de dados conhecida aí, que ciência de dados são processos, modelos e tecnologias que estudam os dados durante todo o seu ciclo de vida, da produção até o seu descarte, né? Atualmente a gente tem um grande volume de dados e é sempre um desafio trabalhar com esse volume. E a ciência de dados nada mais é do que a intersecção desses três grandes conjuntos de habilidades, né? Hacking skills, conhecimento de estatística, matemática e essas competências significativas. E aí dentro a gente encontra a intersecção que é o data science, né? Pode passar aí. A, como eu tinha falado, as etapas de desenvolvimento de projeto em modelagem de dados, em ciência de dados, basicamente envolvem 6 etapas. A gente tem que entender que isso não é rígido, uma etapa complementar a outra, e esse ciclo sempre retorna, mas é basicamente isso. Primeiro a gente entende o problema, na verdade, antes do entendimento do problema, a gente tem a demanda, né, que o cliente, o negócio surge com a demanda, e a gente tem que, através dessa demanda, entender se o problema pode ser resolvido com técnicas de ciência de dados ou não, ou é um problema mais simples que não precisa ser desenvolvido um modelo. Então, a gente usa algumas abordagens, como aplicar os 5 Ws, que é why, who, what, where e when, né? Que são as perguntas principais. Qual que é a importância do seu projeto? Então, por que você vai fazer ele?
quem é o usuário final do seu projeto, o que será analisado, onde será aplicado esse projeto e o quando estipular quais os períodos de dados você vai ter que analisar. Depois vem a coleta de dados, que também é a definição dos tipos de dados. Então, a gente pode ter dados estruturado, semi-estruturado, não estruturado, dado híbrido, dado... a gente pode ter uma diversidade ampla de dados. Então, pode ser texto, pode ser áudio, pode ser vídeo, pode ser imagem. No processamento de dados, a gente utiliza técnicas para descobrir dados faltantes, missing, faz uma análise descritiva, observa média, desvio padrão, esse tipo de análise, estatística também. Na exploração de dados, tem as definições de tecnologias e recursos, né, a serem usados, então a gente pode definir qual linguagem de programação a gente quer usar, quais frameworks disponíveis, quais bancos, sistemas gerenciais de bancos de dados, e, por último, comunicação de resultados e feedback, que é a parte final, é a entrega do projeto, né, para o usuário final, e nessa parte é importante ter a visualização para que o cliente, o usuário final, possa entender todo o processo que foi feito. Então, essa parte de storytelling é importante nesse momento. Pode passar, Ida. Aqui é um roadmap disponível na internet que eu achei que exemplifica as principais habilidades. Desculpem, gente, pela qualidade das imagens, eu não consegui melhorá-las, mas tem basicamente 10 grandes pilares detalhados em tópicos para o desenvolvimento na carreira. Quando a gente olha assim, é meio assustador pensar que uma pessoa só consegue desenvolver todas essas habilidades e aplicá-las no dia a dia. É quase uma utopia, né? É como se o cientista de dados fosse um unicórnio, ele não existe. Mas eu vou detalhar elas nos próximos slides. Pode passar. Então, o primeiro pilar é fundamentação, ele inclui raciocínio lógico, matemático, envolvendo principalmente conceitos de álgebra linear, banco de dados relacionais, basicamente dados tabulares. Então, é necessário, sim, esse é um pilar fundamental para o cientista de dados aplicar esses conceitos e utilizar para desenvolvimento de modelos preditivos. Então, é importante conhecer conceitos de álgebra, operações com matrizes, né? E, sim, trabalhar com banco de dados, porque, como eu tinha falado, hoje a gente tem um volume enorme de informação e, essas informações normalmente estão inseridas em bancos de dados relacionais, né? Ou não também, no ciclo, mas é importante ter o conhecimento desses arcabouços, né? Aí aqui a gente tem outros, tipo LAP, ETL, NoSQL, igual eu tinha falado, entre outros. Mas o fundamental são esses três que eu falei. Pode passar aí. Estatística e programação. De novo, a imagem não está ajudando, mas esse segundo pilar envolve conhecimento em programação, já que grande parte dos algoritmos aplicados, né, em ciência de dados são baseados em conceitos estatísticos, e então a gente precisa conhecer estatística para que esses algoritmos sejam aplicados, e também é preciso ter um conhecimento prático em linguagem de programação, sendo que as mais usadas atualmente são as linguagens R, né, a linguagem estatística R, e o Python. O Python é amplamente
divulgado, utilizado, e ele é bastante, como se diz, não é rígido, a linguagem serve para diversas aplicações. Então, o Python é bastante usado lá no ambiente onde eu trabalho. E aí, eu acho que vocês não vão conseguir ter um zoom aí, mas aí tem outras coisas. Tem os conhecimentos que a gente precisa ter para as linguagens, estrutura de dados, matrizes, vetores, arrays, listas, e leitura dos dados, lidar com data frames, tanto R quanto Python, a gente utiliza essa estrutura de dados para importar tabelas, bancos de dados, então é importante esse tipo de conhecimento. Edwin, pode passar. Aprendizado de máquina e mineração textual. Esse quarto e quinto bloco, né? Quarto e quinto pilar envolve a aplicação dos algoritmos estatísticos para predição, tanto em contexto de dados estruturados, banco de dados relacionais, como eu tinha falado, como para dados não estruturados, tipo texto, áudio, imagem, vídeo, e, no machine learning a gente tem três grandes blocos aí destacados, né, que é clustering, que é agrupamento de dados através de acordo com a similaridade desses dados, métricas de similaridade a gente utiliza, regressão, que a gente faz a predição de dados contínuos, né, e a classificação, que aí a gente tem uma gama de algoritmos aí desenvolvidos atualmente, né. Pode passar, Edu. Essa parte, visualização, na verdade, só visualização de dados eu acho que é uma parte essencial, né? Tanto para o cientista quanto para o cliente e usuário final, que é nessa etapa que é possível entender de forma mais clara os dados, né? E dessa forma apresentar esses mesmos dados para que o usuário final, o cliente, possa entendê-lo. Então, aqui nessa etapa, ficou horrível a imagem, mas a gente faz uma exploração visual, né, dos dados. R, eu sei que tem bastante pacotes, o ggplot2 é um deles, bastante utilizado. Aí a gente usa histograma, árvore, vários gráficos para poder entender os dados realmente, né? Entender se os dados, por exemplo, se tem dados faltantes, a gente consegue pegar, se tem outlier, coisas do tipo, a gente consegue entender através da visualização de dados. Né? Pode passar, Ida. Aqui, essa parte é uma parte mais técnica, que eu acho que não necessariamente o cientista de dados tem que ter habilidade. Aqui ele está no roadmap, mas eu acho assim que existem outros cargos, tipo engenheiro de dados, arquiteto de dados, que conseguem fazer essa ponte, né? Então, consegue lidar com as tecnologias de Big Data, como Hadoop, fazer a ingestão dos dados e a manipulação desses dados lá dentro. Então, esses três pilares estão nas habilidades dos cientistas, só que eu acho que não é uma parte essencial. A gente tem outros profissionais capazes de exercer essa função. Mas é importante destacar também. Pode passar, Edu. E, por último, são basicamente os toolbox, são as ferramentas, né, tecnologias que estão presentes, né, no dia a dia do cientista, tanto o cientista, como eu falei, do engenheiro de dados. Dentre elas aqui, eu destaco as que eu uso todos os dias, né, o velho Excel, o Hadoop, apesar de não fazer ingestão de dados, eu utilizo bastante o Hadoop para extrair os dados que eu preciso.
e o Python para desenvolvimento de modelos, né? Mas aí a gente tem outros arcabouços que tem alguns que tentam automatizar tudo, tipo o Ica, RapidMiner, tem alguns arcabouços aí que tentam automatizar todo o processo, né? Tirar essa parte de desenvolvimento um pouco das mãos do cientista. Pode passar, Igor. Então, como eu falei, o cientista tem que ter é, um domínio diverso, né? Então, tem que ter um domínio e um conhecimento matemático, estatístico bastante amplo, também envolvendo aprendizagem de máquina, né? Deep learning, também desenvolvimento de software, além do espírito analítico, criatividade, espírito de liderança também, visualização de dados é importante. Então, é basicamente todas as habilidades possíveis, né? É até complicado falar que é possível todo mundo desenvolver isso em um curto período de tempo, mas eu destaco basicamente machine learning e conhecimento matemático e estatístico como os principais conhecimentos do cientista de dados. O problema também é em conhecimento do negócio, né, em si. Eu acho que, no meu caso, vindo da academia, foi o maior desafio, ter o conhecimento do negócio, dos problemas que o banco enfrenta, para poder aplicar toda a bagagem teórica que eu aprendi durante os cursos que eu tive, né? Mas, como eu falei, é, não são coisas obrigatórias, assim. E também eu acho que nem é possível obter todo esse tipo de conhecimento uma pessoa só, sabe? Mas é o que é o esperado, né? Pode passar aí. Então, como eu tinha falado, todos aqueles 10 pilares, a gente pode entender que não são exclusivamente do conhecimento do cientista, então a gente consegue outras parcerias aí durante o trabalho, que são esses outros cargos aí que eu detalhei. Então, no banco lá onde eu trabalho, tem engenheiro de dados, que tem esse conhecimento em grandes bases de dados, né, manipulação e ingestão de dados, eles utilizam o Hadoop para ingerir dados, essa gama enorme de dados que a gente tem. E para que o projeto tenha sucesso, eu acho que o cientista não deve caminhar sozinho. Então, ele precisa desse apoio, dessa parceria com esses outros cargos. Então, analista de dados também é essencial, ele faz essa ponte do desenvolvimento com a área de negócio, o consultor de dados, que tem um grande conhecimento nas bases de dados, tanto na visão negócio, quanto em base de dados relacionais, né? Diretor de dados, que é o líder ali, especialista no negócio também, é essencial para qualquer projeto. Pode passar. Aí, basicamente, eu vou meio que resumir a jornada ali no ambiente onde eu trabalho. Então, o cientista, como eu já falei, ele tem que ter essas parcerias. Então, nessa parte de desenvolvimento de modelos preditivos, ele precisa do engenheiro de dados para a ingestão dos dados, para a organização correta dos dados, para você entender os dados. Então, além do desenvolvimento, ele também exerce ali no banco uma função de consultor. Então, existem algumas áreas lá que utilizam o cientista, não existem cientistas espalhados pelo banco todo também, mas eles utilizam o conhecimento dele para tentar auxiliar no desenvolvimento de profissionais, de outros profissionais, de analista de dados, de analista de sistemas, para que eles se desenvolvam na área e consigam se inserir na carreira ali também. O que se aplica ao multiplicador de conhecimento. Então, lá dentro do banco, a gente tenta exercer esse papel, disseminando o conhecimento, né? O pensamento analítico para os demais profissionais ali da área. Então, é basicamente esses
esses três papéis, assim, que eu defino um cientista de dados nessa grande empresa que eu atuo. Bom, queria agradecer de novo, Eder, o convite, né, e a participação aqui com vocês. Muito obrigada. Ok, muchas gracias. Muy obrigado, Emilia. Muchas gracias. Agradecemos bastante a Emilia por su participación. Como se comentó, Emilia es una científico de datos en Itaú, en el Banco Itaú, uno de los bancos más importantes allá de Brasil. Y bueno, bueno, ella ha tratado de hablar un poco lento. En resumen, ella nos ha presentado lo que es la carrera de científico de datos, cómo se trabaja, ¿no? Un científico de datos no anda solo, siempre va acompañado de colaboradores, como ella explicó, ¿no? Tenemos un desenvolvedor, consultor y multiplicador de conocimientos, ¿no? También están los ingenieros de datos, analistas de datos, consultor de datos y director de datos. Bueno, si tienen alguna consulta para realizar a Emilia, pueden escribir por el chat. ¿Alguien tiene alguna consulta? Pueden preguntar, no hay ningún problema. Voy a traducirle a Emilia la pregunta. Ok, parece que no hay muchas preguntas, Emilia. Okay, Talvez não entenderam. Mas tudo bem. Se alguém quiser entrar em contato, só me avisar, que eu respondo também por e-mail, se preferir. Okay. Aqui tem uma pergunta, Emilia. Ô, Emilia, foi muito difícil para você chegar para o cargo no qual você está atualmente trabalhando? Foi a segunda tentativa de inserção, né, na área, né? Como eu falei, eu vim da área acadêmica, trabalhava com pesquisa, né? E especificamente no banco, lá a gente tem a prova para inserção, né, no cargo. Então a gente tem uma prova prática lá, dividida em 5 blocos principais, né, banco de dados, estatística, aí machine learning é dividida em clustering, classificação e regressão, né. Eu diria que a prova, assim, é um nível que exige assim bastante, já exige de conhecimento prévio, um mínimo de conhecimento, né? Mas para atuar em si, o que eu acho essencial ali dentro é o conhecimento do negócio. Então, isso eu não obtive em nenhuma parte da minha trajetória, né? Na parte acadêmica e tal. Então, eu estou aprendendo diariamente ali dentro a entender todos os problemas que o banco enfrenta, né? Mas é basicamente isso. Muy obrigado, Emilia. Bueno, en resumen, Emilia lo que nos dijo fue que ella tuvo que aplicar una prueba con muchos conocimientos diversos como Machine Learning, algo de estadística, no hay análisis de algoritmos, pero en general ella siempre se está aprendiendo, ¿no? En general. Bueno, muchas gracias, Emilia. Muy obrigado, Emilia. Tenho aqui uma segunda questão. Quais são suas principais ações no seu cargo, em seu cargo? É Edivaldo. Oi, Faz tempo que eu não vejo, Edivaldo. E aí, tudo bem? Então, como eu falei, ali dentro a gente tem que exercer um pouco do papel de cada um desses parceiros. Então, às vezes, nem todas as áreas têm todos esses cargos. Então, a gente tem que criar essas habilidades. Então, no início, por exemplo, eu que mexia com dados não estruturados, eu tive que aprender mexer com grande base de dados, iniciar o conhecimento ali no Hadoop. Então, eu acho que sim, eu exerço um papel de engenheira de dados ali dentro, mas existe essa função ali em outras áreas também. Então, acho que é isso. Para entender os dados, a gente também precisa desse apoio, né, de quem conhece, mas a gente também acaba desenvolvendo
umas habilidades nesse sentido. Então, a gente acaba virando meio que especialista em determinada área. Então, eu acho que é um pouco disso, que é a minha atuação ali dentro.